estamos ligados a ele, né, há muitos anos. Talvez vários jovens que estão aqui nem participavam do Paulo Aposto, como nós já vimos até aqui conversarmos de doutrina espírita. O tema proposto é próprio, obviamente, para médicos, né? Seria próprio para a minha área de ação. Mas nós fizemos um enxerto de uma palestra do Dr. Humberto Ferreira, que é médico. Ele já fez em Goiatuba, no encontro lá em Goiás, que nós participamos. A nosso pedido, ele foi a Monte Alegre, fez a palestra, e nós procuramos, dentro do que ele expôs, nós procuramos também colocar nos livros algum material além daquilo que ele colocou na palestra que ele fez para nós. E essa palestra montada até por sugestão da Beth, do DEC, né? Eu brinquei com ela porque eu não sei se os irmãos já participaram de reunião de AA ou de Sereia, onde recupera o alcoólatra. Então, ali eles levam o alcoólatra, ele vai expor o problema dele, aquele já recuperado, para os não recuperados. E isso exerce a psicoterapia e acaba funcionando. Quer dizer, a pessoa normalmente, ao término da reunião, 1, 2 ou mais, acabam se oferecendo, né, para tornar-se um AA ou um seriano. E quando a Beth pediu para eu mandar, eu fiquei com ela. Isso aqui é válido porque eu já passei por problema de depressão. Então, além dessa parte teórica, eu falaria aí sim de cátedra, porque quem passa por depressão estaria falando de um problema que já viveu. Como eu já vivi o problema depressivo, acredito que mais alguém aqui dentro deve ter vivido. Né? Ninguém precisa dizer que viveu o problema. Às vezes a gente sente até vergonha, fala, eu passei por depressão. Quer dizer, quantas vezes não tem nenhum vexame nisso? Eu pelo menos não sinto envergonhado de dizer que já passei por esse problema e é sério, horrível. Nós começamos conceituando depressão. Esse primeiro conceito é do Humberto. Distúrbio psíquico ou do humor. Este outro é uma reportagem da Veja, do ano passado, de um médico psiquiatra também de Goiânia, quando ele fala que depressão é uma doença grave. Então, na verdade, os dois conceitos se juntam, se fundem em um só, porque o próprio Humberto, no curso da palestra dele, ele vai dizer para nós que esse distúrbio psíquico ou distúrbio do humor acaba sendo uma doença grave e uma das piores doenças que existe na atualidade. Ao ponto que chegou -se a questionar com ele, alguém questionou com ele lá em Monte Alegre, salvo engano, uma moça de Itaciguara que assistia a palestra, se a depressão não é o mal do século que nós estamos vivendo. Quer dizer, a colocação dele é que a depressão é um dos males do nosso século, não é o mal principal. Basta, num dado estatístico, nós verificarmos que 3% da população brasileira enfrenta o problema da depressão. E esse 3%, segundo o dado estatístico do próprio Humberto, representaria um número aproximadamente de 5 milhões de pessoas na nossa população. Então, daí nós vemos que é um mal realmente que nós atravessamos e estatisticamente a questão da depressão atinge mais a mulher. Pergunta-se qual a causa. Foi a colocação que eu lhe fiz com o Humberto. Não tem explicação em medicina quanto a esse fator. Por que a mulher é mais atingida? Normalmente a mulher é mais afetada na questão de depressão, particularmente naquele período de menopausa. E o homem, no chamado período de andropausa. Seria similar. Então, em resumo, normalmente que há conosco, quando nós atravessamos um período de depressão, é esse desequilíbrio psíquico que acaba nos levando também a um desequilíbrio orgânico. Porque se o nosso psiquismo
psiquismo não está bem, consequentemente, o nosso organismo entrará em um desequilíbrio, um distúrbio funcional, e até ajustar essas duas peças novamente botadas para funcionar, há casos que às vezes demandam tempo maior do que outros. Nós vamos ver para frente. Eu gostaria de que os irmãos ficassem bem à vontade e perguntassem, porque o tema realmente sugere muita pergunta. Óbvio, se nós, dependendo do horário, nós interromperemos sem ver todos os cartazes. Se necessário, a gente passa nos cartazes. Por favor. Que o Clóvis... Quer dizer que a depressão, ela causa problemas visíveis no cérebro, manchas? Não. Não causa nada? Não. Nenhuma lesão. Nenhuma lesão. A depressão não gera nenhuma lesão cerebral. Nenhuma lesão cerebral. Ela gera simplesmente um distúrbio do funcionamento do nosso cérebro. Nós vamos ver para frente, quando nós falarmos da depressão endógena, vai esclarecer melhor essa sua colocação. Mas não gera nenhuma lesão de ordem cerebral. Quando o Clóvis perguntou se nós iríamos usar esse livro, né, usou a lição 45, nós vamos usar a 44. Só um tópicozinho que luta para ilustrar isso que está aqui no cartaz. Olha o que o André Luiz fala para nós, dentro disso que nós colocamos aqui. Não são os problemas da vida em si, não são os problemas da vida em si, que nos agravam a tensão nervosa. Então não são aqueles problemas que nós enfrentamos na vida que vão agravar a nossa tensão nervosa. Bom, se não são os problemas em si que agravarão a nossa tensão nervosa, o que os agravará? Então vem ele e complementa. São as questões satélites que nascem de nossas dificuldades para aceitar esses problemas. Olha a importância dessa colocação do André Luiz. Então, se eu, por exemplo, rompo o meu casamento, aliás, está na moda, né? Trocar de marido e de mulher, quando se troca de roupa. Ou se eu perco o meu emprego, perco o meu status. Às vezes, um emprego ganhava 10 salários, eu passo a ganhar 5. Então, esse é o problema que poderia gerar a minha tensão nervosa. Mas, na verdade, segundo André Luiz, não é este problema que gera o problema maior. O problema maior são as questões satélites, de não aceitar aquela situação que nós estamos vivendo. Digamos, a pessoa que tivesse um emprego com 10 salários e passa a perceber 2 salários em outro emprego, quer dizer, a falta de aceitação de viver com 2 salários é que agravaria para ela a sua tensão nervosa, que poderia desencadear um processo depressivo. Então são as chamadas questões satélites. E nisso nós começamos, às vezes, dentro do próprio grupo espírita, a não aceitação do companheiro espírita com quem nós convivemos. Seja na campanha do quilo, seja na costura, seja no trabalho de desobsessão, seja no grupo de estudo. Quer dizer, nós passamos a não aceitar, a não admitir aquele companheiro. Dentro do lar, a questão de não aceitar a esposa que nós temos. Nós gostaríamos de ter a esposa que o outro tem, sem saber se realmente ela é aquela esposa que nós achamos que é. Nós gostaríamos de ter não o filho que nós temos, mas o filho que o outro tem. Então, nós, às vezes também, nós não gostaríamos de ser nem quem nós somos. Nós é a questão da falta de autoaceitação. Eu gostaria de ser mais baixo e não me medir 1,85 m. Não, eu sou, brincando com a Emília agora, eu já não poderia sentar lá atrás, não ia ter que sentar aqui na frente. Eu não gostaria de ser tão baixo como sou, eu gostaria de ser mais alto. Quer dizer, e assim por diante. Ao ponto daqui de perguntar ao Chico, né, numa das entrevistas com ele, salvo engano daqueles livros do Adelino Silveira, perguntaram para o Chico assim: Chico, 4 horas da manhã, você saindo, o pessoal te assediando, um coloca papel no bolso, o outro quer te beijar, o outro quer te puxar. Como é que você faz para superar tudo isso?
Ah, meu filho, aceitação. Aceitar aquela situação. Então essa é a questão que o André Luiz fala para nós. Se nós quisermos evitar uma depressão ou uma tensão nervosa, aceitar e conviver com o problema, sabendo trabalhar com esse problema, ou sair do problema sem entrar numa tensão nervosa. É isso aí que eu sugiro para mim. Característica ou características de uma pessoa deprimida. São várias características, algumas, logicamente, não estão enfocadas. Aqui são 2 ou 3 cartazes que nós vamos exibir, e não exaure, né, todas as características. Aqui apenas algumas delas. Primeiro, a tristeza. Mas nós temos que ressaltar o seguinte, que nem sempre a tristeza é depressão. A pessoa pode estar triste sem estar deprimida. Então aquela tristeza passageira, fugaz, que eu apenas mais tristonho, de repente saí e passei a ver o sol dourado, e não mais aquele sol escuro, ou aquele céu nublado, essa tristeza desaparece, aí não é um problema depressivo. Mas se essa tristeza persiste no dia a dia da minha vida, se tudo para mim está ruim, quer dizer, eu amanheço e anoiteço em desajuste, automaticamente eu posso perfeitamente estar aí num quadro depressivo, ou, quando não seja depressivo, de estresse ou de ansiedade, que não seria uma depressão. O outro aspecto é a questão da própria ansiedade, e essa ansiedade, como eu já disse, pode ser uma ansiedade isolada, mas pode ser uma ansiedade gerada pelo problema depressivo. O que é a ansiedade? É aquela pessoa que fica angustiada, uma pessoa que fica sem lugar. Se ela está em casa, dentro da casa dela não tem um local para ela. Ela fica naquele vai e vem. É característica isso aqui do adolescente. Quer dizer, nessa ansiedade, nós passamos a ter um comportamento do adolescente. Então nós temos aquela ânsia, né? Quer dizer, nada para nós está bem, quer dizer, tudo está ruim, nós estamos num estado interior de conflito. Isso seria também uma das características da depressão. Ou o abafamento, contrário da ansiedade. Então, de repente, eu estou uma criatura totalmente abafada, o meu peito pesado. Aí aparecem até as doenças que a gente não tem. Então, quando às vezes a pessoa que está deprimida chega no médico, o médico detecta realmente a depressão, e ela fala, doutor, você não acha que eu estou sofrendo no coração? Eu estou sentindo uma dor no peito. Isso é possível que seja uma doença cardíaca. Quer dizer, e aí, às vezes, isso até ocorreu comigo, quer dizer, eu tive que fazer uma série de exames para provar que eu não estava com problema do coração. O médico entendeu que se eu não fizesse, eu não ia tranquilizar. Então, se quer gastar dinheiro, vai fazer os exames que você quer fazer. Mas é o comportamento do médico. Então, esse abafamento também seria uma característica. Este daqui é o pior dos sintomas da depressão. O vazio na cabeça. É como se, isso aqui é difícil até da gente passar, porque só quem já enfrentou o problema é que sabe o que significa isso. É como se de repente tirasse de dentro da nossa cabeça todo o nosso cérebro. É como se nós tivéssemos aqui uma cabaça. Não sei se todos aqui conhecem cabaça, né? A cabaça normalmente tem lá dentro as sementes. Então perfura-se a cabaça e tira as sementes para colocar água. Ou perfurava-se. Na antiguidade, o pessoal usava isso na zona rural. Não sei se ainda é usado atualmente. É como se então esvaziasse a nossa cabeça e nós procuramos. Mas eu sabia, nesse livro, Busca e Acharás, eu sabia que na lição 44 e 45 tratava do problema depressivo, mas agora eu olho o livro, não vem na minha cabeça que lição que eu impus, que livro que é esse aqui? Parece que eu não conheço esse livro. Profissionalmente, nós dominávamos a nossa área profissional, qualquer que seja ela, e repentinamente, nesse vazio na cabeça,
nós não encontramos condições de exercer a nossa profissão. Nós estamos incapacitados para exercer a profissão. Quer dizer, é realmente um vazio, um branco total na cabeça. Quer dizer, aí o que nós, nessa situação, o que nós menos queremos é problema. E aí é que os problemas surgem em abundância. É o problema, se quem tem dinheiro, de resolver o problema financeiro que ele tem que resolver. Se não tem dinheiro, é o problema de resolver a falta do dinheiro. Se o problema é com a família, é o problema de ter que resolver o problema com a família. E a cabeça não está para resolver nada disso. Aí, muitas das vezes, a ser útil, o isolamento, às vezes até em alguns casos, por alguns dias, para facilitar esse reequilíbrio. A ideia do suicídio. Nós sabemos que muitos suicídios são levados a este aspecto exatamente por uma questão depressiva. Ontem, eu estava saindo do meu trabalho para casa, normalmente eu saio 11, 11h30 no máximo para o almoço, e já era 10 para meio-dia, quando saindo vi que alguma pessoa guardava, isso eu não conhecia, eu digo isso que Monte Alegre praticamente conhece todo mundo, com raras exceções, cidade pequena, não é caso de Uberlândia, pediu ao meu filho, né, que trabalha comigo, disse, olha, pede a pessoa, se é possível ela voltar entre 1 e 1h30, porque eu não tenho tempo de atendê-la agora. Mas ao pedir eu saí junto. Talvez até os espíritos tenham conduzido para essa atitude. Quando ao abordar a pessoa, eu notei que a pessoa não estava dentro do normal. E a pessoa falou assim, não, eu procurei a você, porque eu gostaria de falar com você 5 minutos. Eu preciso de alguém com quem eu falo 5 minutos. Indicar 2 pessoas. Espírita. Eu preferia pessoa espírita. Indicaram você e indicaram o outro rapaz, que é um colega nosso que trabalha na Caixa Econômica. Ele está em expediente. Como eu acho que você trabalha profissional liberal, achei que você poderia me ouvir. Aí, então vamos entrar, vamos conversar. Esse 5 minutos, na verdade, foi quase 1 hora. Sem que o rapaz, quer dizer, eu logicamente me limitei a ouvir e falar alguma coisinha lá, uma que outra, que eu não me julguei em condições de confortá-lo. Quer dizer, eu buscava dentro de mim, não achava nada para passar para ele. Então, a técnica agora é deixar ele jogar para fora. Quer dizer, mas notava-se perfeitamente que ele estava num quadro depressivo. E ele vinha conversar, era exatamente quais as consequências do suicídio na visão espírita, porque ele estava predestinado a naquele dia suicidar. E aí começa, ele expôs o problema, eu estou expondo porque o problema não é pessoa que nós conhecemos, eu nem sei o nome da pessoa, não me preocupei em saber isso. Começou me mostrando um teste de HIV, AIDS. E abriu, sou portador de AIDS, e aí fui desenrolando toda a problemática. Quer dizer, algumas coisas que eu sugeri, nada ele aceitou. Mas, quer dizer, chorou na nossa conversa. Nós também acabamos chorando junto com ele. E depois da conversa, pelo menos eu notei que ele saiu mais tranquilo. Provavelmente não morreu. Porque se tivesse corrido, cidade pequena, a notícia teria corrido. Ele já teria tomado conhecimento. Então essa ideia do suicídio na pessoa que está em depressão é ruim. Porque ela não tem forças para enfrentar os problemas. E ela parte para a fuga. Porque o suicídio é uma fuga. Ela parte para a fuga, suicida. Outras 2 características seria a primeira aí, o isolamento. A pessoa que está com depressão, a pior coisa que tem é quando chega uma visita. E que você é obrigado a sair do seu quarto, onde você está trancado, fechado, de preferência no escuro, e ter que conversar com a visita. Principalmente quando são aquelas visitas que não sabem fazer visitas. Nós, espíritos, temos o livro Sinal Verde, que nos recomenda até os minutos que nós devemos gastar numa visita. Mas vem aquelas pessoas que aí vão abordar 1001 problemas para nós, que já estamos com 1002.
Esse isolamento é característico da pessoa que está deprimida, porque ela não quer contato com ninguém, nem mesmo com o familiar. A não ser quando é aquele familiar que a escora e a pessoa deprimida, em determinados momentos dessa depressão, ela vira obsessor do familiar, que é a sua. Comigo aconteceu muito com a Horaci, que é minha esposa, né? Pelo amor de Deus, vem cá, me dá um passe. Né? Põe a mão na minha cabeça, porque a cabeça estava vazia. Então ela penou bastante junto aí, que o familiar que tem amor com o outro, ele vai sofrer bastante. A fraqueza. Essa fraqueza, ela é levada exatamente pelo distúrbio psíquico. E nós chegamos também à fraqueza física. Nós viramos um mulambo. Se a palavra pode exprimir bem, seria isso. Nós viramos um mulambo. Quer dizer, pernas não são comandadas pelo cérebro, braços não são comandados. Nós entramos numa verdadeira apatia psíquico-física. E nesta hora aqui, o familiar que tem uma pessoa em depressão precisa ter muita cautela no cuidar do seu familiar. Porque não adianta insistir, chegar nele e dizer assim, vamos para a campanha do quilo. Aí isso é moleza sua. Você está em cima dessa cama é moleza. Moleza porque não sabe o que está acontecendo quando ele está em cima da cama. Então aí ele tem que ter uma outra tônica, um outro tipo de diálogo. Quem sabe, se você for escorando no meu ombro, você consegue fazer a campanha do quilo. Quem sabe se você for, nós vamos lá para a sopa, coloca um banquinho, você assenta, você só não vai deitar, você vai ficar sentado, vai ficar o chuchu. Então essa é a tônica de trabalhar com quem está com depressão. Porque se insistir dizendo que ela não tem nada, aí piora a situação, porque ela não tem, porque você não sabe o que eu tenho. Se você soubesse, você não estaria falando isso para mim. E aí a situação piora. Então nós precisamos, de ter muito cuidado com isso aqui. E vem o que é a consequência disso que nós vimos aí. A perda da motivação, da esperança e da autoestima. Ora, se nós chegamos a isso aqui, consequentemente, a vida para nós perdeu o significado. A esposa ou o esposo não tem mais sentido para nós. Os filhos, nós só passamos a ver o negativo dos nossos filhos. Nós não vemos o positivo existe deles. Aquilo que nós conseguimos amealhar de conhecimentos, seja espírita ou não espírita, também não tem nenhuma importância mais para nós. Porque nada mais significa para nós. Há uma perda total de motivação, de esperança e de autoestima. E isso aqui é que nos leva a um estado cada vez mais profundo da depressão. E quando nós entramos aqui, entra um outro aspecto que não está no cartaz. Às vezes, a questão da insônia. Nós não conseguimos dormir. Nós queremos ficar deitados 24 horas. Queremos dormir 24 horas e não conseguimos dormir 10 minutos. Na hora da medicação, da ovelha na frente, entra às vezes aqui o medicamento para induzir ao sono hipnótico, para facilitar a recuperação. Até aí alguma pergunta? Podemos seguir? Está mais ou menos. Eu queria saber como que você reconhece uma pessoa em depressão? Muito bem. Para reconhecer uma pessoa em depressão, é mais fácil quem convive com essa pessoa. Se nós convivemos diuturnamente com o nosso familiar, nós vamos saber se ele estará bem ou se não estará bem. Agora, fora disso, são os médicos. E aí nós entramos numa parte muito importante que nós espíritas, até nós espíritas, temos preconceito, que é procurar o psiquiatra. A área específica, isso não sou eu quem diz, é o Humberto, que é médico quem diz, a área específica do depressivo, ou quem esteja na depressão,
ele deve procurar preferencialmente o médico psiquiatra. Preferencialmente o médico psiquiatra. Porque o problema dele é um distúrbio psíquico. E o psiquiatra que vai trabalhar em cima disso. Obviamente que ele poderá depois fazer terapias com psicólogos. Então, o que acontece é que se nós às vezes formos a um clínico geral, a um médico que não tem costume com problemas depressivos, ele passará a tratar de nós com outros sintomas que são gerados pelo problema depressivo e que, na verdade, não tem nada a ver com a depressão. Agora, já o psiquiatra, que é acostumado a trabalhar com problemas depressivos, ele vai checar, pelo contato com o paciente, ele vai checar se é ou não um quadro depressivo. E, de preferência, o psiquiatra espírita. E psiquiatra espírita que tenha conhecimento doutrinário. Não é que é psiquiatra espírita entre aspas. Não é? Pois não. Não sei o que você diz. O senhor falou que uma das causas da depressão é a não aceitação dos problemas, né? A não aceitação dos problemas pode levar-nos a um quadro depressivo. E quando a pessoa fala, não, mas a minha vida é maravilhosa, e ele sabe que ela está definida, porque ela apresenta todos esses sintomas aí, o que seria a causa? Então a vida dela não é maravilhosa. Né? Aí seria o caso dos moradores lá da Suíça, que tem tudo e não tem nada. Ele tem, nós sabemos que a economia da Suíça chegou a tal ponto, e a educação deles, é que eles chegaram a uma situação tal que já é um problema para eles, não tem o que fazer. E a pessoa que não tem o que fazer, automaticamente ela vai entrar num quadro de desequilíbrio. Então, às vezes, aquilo que nós julgamos que a pessoa tem tudo, na verdade ela não tem nada. Porque nós julgamos que ela tem tudo da seguinte forma: porque ela tem muito dinheiro, tem um carro novo, mora num prédio bonito, ela só anda com roupas bonitas, ela só anda com calçado última moda, e etc, etc. Mas será que isso é ter tudo? Nós sabemos que muitas pessoas gostariam de não ter nada disso e ter um pouco de felicidade. E o que tira a felicidade da pessoa é exatamente ter esse tudo. Então, para cada pessoa, para cada caso, cada pessoa é um caso que tem que ser analisado diferentemente. Porque aí nós entraríamos, fugir um pouquinho, lá no livro dos Espíritos, os Espíritos falam para nós. Nós não temos como gozar aqui na Terra de uma felicidade completa. Mas nós podemos gozar de uma felicidade relativa. E o Kardec perguntou para eles, mas há uma medida comum para conseguir essa felicidade relativa? E eles responderam para Kardec, sim. Para a vida material, a posse do necessário. E o Kardec vai para frente e pergunta, mas o que é necessário? Está 923 seguidos lá. O que é necessário? Para um, não é necessário para o outro. Eles responderam, aquilo que é necessário para a saúde e para a sobrevivência. O que não estiver dentro disso é supérfluo. Então, nós podemos chegar à depressão por não satisfazermos com a posse necessária. Para a vida espiritual, diz ele, uma consciência tranquila e a esperança no futuro. Para ver isso, bastaria isso para nós. Então, são simples, né? Simples pensar. Para eu ser feliz, relativamente, basta que eu entre nessas três situações. Agora, é fácil conviver com elas? Não é fácil. Porque se o meu carro já está num ano ultrapassado, eu quero comprar o mais novo. Ou se eu não tenho condição de comprar um carro, a minha bicicleta já está superada, eu quero comprar uma mais nova. Se o meu problema é uma televisão que estava na moda 14 polegadas, mas agora está na moda 29, eu quero passar para de 14 para 29. E aí eu vou complicando a minha vida. Por aí fora. Não sei se satisfez. Primeiro, você falou que a depressão atinge mais as mulheres. Eu fiquei sabendo de duas situações, o tanto que a busca de um profissional para cuidar disso é grave. Primeiro, que um próprio
assunto. É o que nós podemos fazer também, a chamada terapia na casa espírita. Só que nós espíritas não sabemos ouvir os outros. A maioria de nós, quando alguém aproxima para expor para nós o problema dela, quando ela fala A, nós já tomamos a palavra e aí ela não fala mais nada. Então nós precisamos de aprender a saber ouvir. A União Espírita Mineira, não sei se esse material foi divulgado aqui em Uberlândia, publicou no órgão dela um material extraordinário de como o grupo espírita deve fazer esse trabalho de conversação com as pessoas. É um trabalho de uma palestra, nós entramos e nós sugerimos o tempo, não daria tempo. Mas, preferentemente, não ter nem lugar próprio para isso. E se quem conviveu com o Chico nunca teve uma sala especial para conversar com as pessoas. Onde ele estava, ele conversava com as pessoas. Então, nós não precisamos ter na casa espírita, no grupo espírita, não, essa sala aqui é a sala onde nós vamos conversar com a pessoa. Qualquer cantinho. Terminou a reunião, gostaria de conversar com você. Pois não, vamos sentar isolados, né? Só fugir um pouco, a pessoa tem liberdade para conversar, se os outros estão ouvindo. E nós vamos ouvir. Isso também é uma forma de ajudar. E às vezes até descobrir mais do que um simples processo. Os tipos de depressão são 3. Aí segundo Humberto, né, que já é questão médica, ele colocou isso aí na palestra dele. A depressão reativa, endógena e obsessiva. Obviamente, para nós espíritas, nós já podemos verificar que a obsessiva pode ligar às outras duas. O que é comum, principalmente na endógena. O que seria a depressão reativa? A depressão reativa é exatamente aquela falta de aceitação que nós fizemos referência lá atrás. O comum, quando nós perdemos um ente querido, perdemos entre aspas, ele desencarna, e nós não aceitamos a perda daquele familiar. Nós temos um exemplo vivo em Monte Alegre, de uma companheira nossa, espírita, hoje, dedicada, né, a um trabalho de sopa fraterna, que perdeu o único filho que ela tinha, que era, por sinal, era adotivo, um rapaz de 16 anos, que trabalhava conosco no fórum, lá em Monte Alegre. Com o desencarne do moço, foi um acidente de trânsito, ele ainda ficou 3 dias em coma na medicina, para depois vir a desencarnar, ela passou a um estado depressivo, essa depressão chamada reativa, em que ela, por não aceitar a perda do filho, ela caiu numa prostração total, em cima de uma cama, alimentando de soro, 40 dias alimentando de soro, até que conseguiram, amigos dela do hospital, conseguiram uma ficha, né, que já estava na época das fichas com o Chico, para que ela falasse com o Chico. E ela foi a Uberaba, contato rápido, e vem a mensagem do filho. Está naquele livro, Adeus Solidão. Quem não tem esse livro pode ver, chama João Batista Mamed Juninho. Veio a mensagem dele. E na mensagem ele pedia para ela, mamãe, funde o mais rápido possível a sopa da fraternidade. Porque quando a senhora estiver pegando num prato para servir alguém, tenha certeza, as minhas mãos estarão sob resposta às suas. E ela fundou realmente a sopa, está com muitos anos já, 15 anos por fora. Fundou a sopa e a sopa vigora até hoje. Ela ainda tem as crises depressivas de quando em quando, mas sai rápido. Por quê? Porque ela chega na sopa e revigora suas energias com o trabalho. Então essa reativa, ela é uma depressão mais fácil de sair dela. Ela acontece, muito comum também, no problema da dissolução do casamento. Quando há a separação, ou divórcio, ou a simples separação de fato, quando nós descobrimos, por exemplo, os nossos filhos, para nós, sempre são anjinhos. Principalmente os filhos de espírito. Nós achamos que nossos filhos são santinhos. Se contar para nós que o filho quebrou uma vidraça, ele é mentira. Quem quebrou foi o do vizinho.
De repente nós descobrimos que nosso filho é toxicômano. E nós não aceitamos que ele é toxicômano. E nós entramos então nessa depressão reativa. Ou de repente aquela nossa filha, que nós achávamos que guardava uma virgindade, nós descobrimos que ela está grávida. Nós não aceitamos o problema e entramos na depressão reativa. Então seriam vários exemplos aí. A endógena, aqui eu não vou entrar muito, que está na área médica, que não é minha área. A endógena é a falta de produção, segundo o Humberto, de duas substâncias pelos nossos neurônios, e na ausência dessa produção satisfatória dessas duas substâncias, entra um desequilíbrio psíquico por falta dos neurônios não estarem funcionando com normalidade. Por isso que ela chama endógena. Aqui sim, ela aproximaria aí, alguém perguntou aqui atrás, se geraria uma lesão no cérebro. Quer dizer, não gera uma lesão cerebral, mas gera sim uma falta de produção dessas duas substâncias que deixam os neurônios sem condições de funcionarem com normalidade. O doutor Elias fez para mim até o desenho, pena que eu não guardei o desenho, mostrando como se fosse, no desenho dele, como se fosse, digamos aqui, a concha da minha mão fosse um reservatório. Então, essa substância tem que ser produzida até que o reservatório esteja cheio e transborde. Se ele não encher para transbordar, gera a depressão endógena. A obsessiva, todos nós, acho que sabemos, né? Nesse caso, é onde funciona o medicamento antidepressivo? Exatamente. Aí ele iria funcionar. Vai funcionar nos três casos, mas particularmente na endógena, para regularizar o funcionamento dos neurônios. Mas nos três casos entraria a medicação. Logicamente que na reativa, com um espaço mais curto de tempo, a pessoa sairia dessa depressão. Na endógena, levaria mais tempo. Na obsessiva, aqui sim a coisa seria muito mais séria. Porque aqui entraria o problema do distúrbio psíquico gerado por um problema de obsessão. E nós sabemos que a obsessão tem três fases, segundo Kardec, né? Simples, fascinação e subjugação. André Luiz já substituiu o termo subjugação por possessão. Mas no livro dos médicos, Kardec cita esses três. Na fase de subjugação, nós passamos a ser dominados pelo espírito obsessor. Diz André Luiz nos Domínios Divindade, é como se fossem duas plantas vivendo em um só vaso. Então, enxerga pelos seus olhos, fala pela sua boca, alimenta-se por ela própria, caminha com as suas próprias pernas. Então, quer dizer, passa uma simbiose tal. Naquele livro Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno, psicografia de Valdo, fala lá de um caso obsessivo nessa fase de subjugação, que vinha de longos anos, que à noite no trabalho mediúnico, a mentora espiritual disse: olha, hoje, quando vocês chegarem em casa, o obsessor estará desligado de vocês, mas ele terá poucas horas de sobrevivência. É como se nós, por exemplo, deixássemos aquela erva de bicho, erva de passarinho que fala, crescer junto com a jabuticabeira, e depois que ela emaranhou-se toda da jabuticabeira, se nós formos tirá-la, vai morrer as duas. Teria que cuidar a tempo. Então esta aqui é a mais séria. A mais séria de todas. Porque ao lado, seja da reativa ou da endógena, nós contaríamos com um assédio espiritual. E se nós não cuidarmos, então, da parte espiritual, a coisa complicaria. Por isso que nós dissemos lá atrás, de preferência, o médico psiquiatra espírita. Porque o médico psiquiatra, que não é espírita, ele vai cuidar de nós apenas no campo material. O médico psiquiatra espírita, ele iria além, ele adentraria ainda no campo espiritual. Aí viria aquela questão: mas e se nós não dispomos do psiquiatra espírita? Vamos então ao psiquiatra não espírita e vamos recorrer a um grupo espírita equilibrado para nos ajudar. Gilvan, esses três casos eles estão bastante ligados, né? A mesma pessoa pode ter os três? Pode. Ela pode começar na reativa.
Mas ela pode começar na reativa, prosseguir aqui, adentrar na endórfina e vir também ao quadro obsessivo. Pode acontecer. A única recomendação, e eu particularmente faria, para quem, se algum dia espero que ninguém que esteja me ouvindo entre nisso aí, é que quando a gente está doente, a gente quer procurar tudo que nos apresenta. É ter muito cuidado com esse aspecto. Eu contei com muito apoio, vou dizer, dos seguintes grupos. Alfredo Júlio de Monte Alegre foi o grupo onde eu nasci. Eu comecei espiritismo lá. Contei com o apoio dos companheiros de Itumbiara, com os quais a gente tem uma ligação muito profunda e me deram um apoio enorme. Logicamente, contei com todos os espíritos que sabiam que estava com o meu problema. Com esses companheiros me atenderam mais diretamente, com o Aura Celeste e com o Alfredo Júlio daqui. Então, todos os grupos equilibrados, com condições realmente de me ajudar. Porque o meu problema era endógeno obsessivo. A classificação, se nem comentar, lá pelo que nós vimos, já está demonstrado. Ela vai de leve, evoluindo até chegar a grave. O Roberto perguntou. Ela começa, às vezes, um processo de depressão leve, se nós não nos acautelarmos, entraria num processo grave ou até gravíssimo. Chegaria a esse ponto aí. Consequência, a incapacidade de reagir. A pior consequência da depressão é exatamente essa. Nós já falamos muito lá atrás. Nesse livro, Irmãos do Caminho, não sei se vocês conhecem, o senhor aqui do Marcelo, tem uma lição, eu vou ler só um trechinho, agora eu vou ler o livro inteiro, viu? Capítulo, depois vocês veem, o capítulo 31, intitulado Apatia Espiritual. Olha o que ele recomenda, é do irmão José. Esse irmão José, não sei se vocês já viram alguma coisa a respeito, é aquele mesmo irmão José lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem aquela mensagem para a ciência. Saiu, aliás, no livro recente dele, Passo a Passo. Diz o seguinte: quem se rende à depressão sem lutar contra ela, dificilmente conseguirá libertar-se de seus tentáculos. Para que uma força se anule, olha a colocação dele, para que uma força se anule, é necessário que se oponha uma força contrária, da mesma intensidade, ou até, indo além dele, até de intensidade maior. Se a força está atuando é de 50, eu tenho que atuar com 50 para paralisá-la, ou 60 para superá-la. E esta agora, olha, é importante esse trecho que ele coloca para nós. Não esperes pelo fortalecimento físico, a fim de fortaleceres moralmente. Porque, não raro, o abatimento orgânico é consequência de tua prostração espiritual diante da vida. Isto é, em outras palavras, não vamos esperar ficar sadios para tentar trabalhar, principalmente em benefício dos outros. Porque aí vem o mesmo irmão José, nesse livro Lição da Vida, e coloca para nós o seguinte: aqueles que tomam a iniciativa de amar, nunca se sentem desamados. Olha, Pedro. Então, quando nós dispomos a ser útil a alguém, a desdobrar a benefício de alguém, nós vamos sair dessa incapacidade de reação. Agora, isso aqui é lento. Isso aqui é lento. Nós não podemos colocar dentro de nós aquela postura de que eu estou deprimido e que dentro de 24 horas eu vou sair disso. Às vezes o quadro depressivo, principalmente o endógeno obsessivo, ele pode durar anos. O Humberto, na palestra dele, conta um caso de uma cliente, paciente dele, lá de Goiânia, que o quadro depressivo dela, endógeno obsessivo, durou 10 anos. Até que num trabalho de desobsessão, que é coordenado por ele lá em Goiânia, no Siciliano, na Vila São João, numa determinada noite, o próprio espírito da mulher que estava com depressão comunicou, logicamente ela estava dormindo, né? E comunicou também o obsessor. E naquele dia houve o desligamento do obsessor da obsediada. A partir do dia seguinte, a mulher passou a ser outra.
E ao ponto que ele foi reduzindo os medicamentos até eliminar, e ela não mais usa nenhum antidepressivo. É questão de tempo. Lição da vida, e o outro, Irmãos do Caminho. Os dois Qual é a lição desse irmão do caminho? Irmãos do Caminho é o capítulo 31. E nesse, aqui você encontraria duas. Encontraria a lição 10, que é solidão, e a lição 24, tristeza. No caso de uma depressão longa, Os dois são bem mais Esse aqui, de espíritos diversos, a mensagem do irmão José. E esse aqui é especificamente do irmão José. Só um minutinho. Aqui, alguém ia falar aqui. Vamos te alguém ia falar. no caso dessa depressão longa, ela deixa sequela? Pode deixar ou não. Dependendo. Fica uma pessoa assim, fraca, ou ela pode buscar essas forças novamente, tornar-se... Vamos pensar na depressão longa, nessa longa que eu disse. sim, mas vamos pensar nela endógena obsessiva, que normalmente é o que vai ocorrer. O André Luiz, no livro Missionário da Luz, ele fala para nós que uma pessoa que sofreu uma obsessão durante muitos anos é como se fosse um violino Stradivarius, que é a melhor marca, segundo ele lá fala, eu não entendo violino, não sou músico. Ele fala o seguinte: é como se fosse um violino da melhor marca que foi pisado por um animal e depois reconstruído. Quer dizer, ele continua a ser o mesmo violino, mas não produzirá o mesmo som. Então pode acontecer sim sequelas conosco, que nós não seremos a mesma pessoa de antes. Teremos alguma dificuldade em algum determinado setor. E vai acontecer também que a recuperação do próprio cérebro, as nossas reações cerebrais, a nossa facilidade para mentalizar, para raciocinar, para exercer a nossa própria profissão, se ela é uma profissão que exige o nosso psiquismo, nós vamos pegando, quase começando a estaca zero e vamos fazendo tudo de novo. Mais ou menos assim. Podemos ir? Doutor, eu não sei se você saberia me responder, porque não é da área da saúde, mas como é que esses medicamentos, a química age no cérebro da pessoa? Deixa eu chegar aos medicamentos, nós comentamos. Tem um medicamento. Guarda a pergunta, deixa eu esquecer. Nesse livro, Doutrina e Aplicação, eu gosto de mostrar livro porque ele não tem como, né? Aí é livro achar, vou vender livro amanhã na banca. Não pelo dinheiro, por vender o livro, difundir o livro, né? Nesse livro, na lição Autolibertação, aqui não tem capítulo, na lição Autolibertação, coloca isso aqui para nós, que é super importante. Olha o que ele diz. Uma coincidência de notar entre os quase náufragos. Ele coloca dois quase náufragos. O náufrago do afogamento e o náufrago da aflição. No caso do náufrago do afogamento, diz ele, é necessário que alguém estenda as mãos para ele, para que ele saia do afogamento. Quer dizer, alguém está afogando. Então, o náufrago do afogamento está afogando. É necessário jogar uma corda para ele agarrar-se e sair. Ou estender as próprias mãos e arrastá-lo. Já o náufrago da aflição, ou no caso da depressão, é o inverso. Ele que tem que estender as mãos para alguém, para ele sair da depressão. Ele precisa de despertar dentro dele o amor para com as criaturas. E ninguém desperta amor a não ser vendo o sofrimento dos outros. Se nós ficarmos trancados dentro da nossa casa, onde não falta nada, não falta o alimento, não falta a roupa, não falta o remédio, ou simplesmente vindo ao centro, ouvindo palestra, recebendo passe, tomando água frutificada e não fazendo nada, nós estamos naquela situação daquela senhora que diz para o Chico, faz 20 anos que eu frequento um grupo espírita e até hoje eu não desenvolvi nenhuma mediunidade. E o Chico fala para ela, minha filha, você deve se sentir muito feliz, porque você já deveria estar obsidiado. Tratamento. Vai entrar na sua pergunta.
tratamento começaria pelo tratamento chamado medicamentoso. Na depressão, qualquer que seja ela, há necessidade de tomar medicamento antidepressivo. E, dependendo, se for aquele caso de não dormir, tomar o antiansiolítico, que seria um medicamento que nos levaria a um estado de sono hipnótico, mas que é necessário esse sono mesmo hipnótico. Agora, isso aqui vai depender da reação do deprimido. A maior preocupação de nós tomarmos os chamados medicamentos controlados é nos tornarmos dependentes dele. Não há nenhuma preocupação com isso aí. Porque à medida que nós vamos sair da depressão, o médico vai retirando o medicamento aos poucos. O que não pode fazer, ninguém de nós devemos fazer isso, e esse médico que teve a reportagem na Veja, ele pede, ele não sei se ele é espírita, pelo menos do meu conhecimento, não sei se é, ele pede encarecidamente, não recomende ninguém alargar de tomar o medicamento, porque você poderá estar induzindo essa pessoa à prática de um suicídio. Há determinados remédios antidepressivos que se você retirá-lo de uma vez, você entra num quadro de uma depressão muito mais grave e aí você pode ser levado ao suicídio. Então é o médico que vai controlar isso. E nós poderíamos, foi até pergunta feita para o Humberto durante a palestra dele, poderíamos associar ao medicamento alopata o medicamento homeopata, e ele relata experiências de colegas dele, inclusive dele próprio, conjugar o alopata com a homeopatia ou a fitoterapia. Aí pergunta-se, mas e se o médico não é espírita, ele não vai receitar a homeopatia? Não, a homeopatia não tem nada a ver com o espiritismo. Há muito médico que não é espírita que receita a homeopatia. Mas e se eu estou tratando com um médico que não é espírita e nem receita a homeopatia? Tem muito médico por aí que receita a homeopatia. Então vamos procurar um médico que receita a homeopatia e vamos tomar a homeopatia receitada pelos espíritos. Vamos conciliar. Agora, qual a função disso aqui no cérebro? Principalmente no quadro obsessivo, e isso o Elisa nós já conversamos há longos anos, nós somos conhecidos nesse aspecto aqui, há um fortalecimento cerebral pelo quimismo que o medicamento vai provocar no cérebro, e nessa função química que o medicamento vai provocar no cérebro, cria, consequentemente, uma crosta que dificulta a ação do obsessor sobre nós. Quer dizer, por quê? Porque o nosso cérebro está mais fortalecido, consequentemente, nós não agasalhamos as suas ideias com a mesma facilidade que nós as recolhíamos anteriormente. Não sei se é isso aqui. A psicoterapia também pode ser usada, de preferência espírita. O psicólogo espírita, de preferência. Se não tem, nós vamos usar o que nós temos. O Humberto recomenda, na experiência dele, que a psicoterapia, se o caso de depressão estiver muito acentuado, não deve usar. Deixe para quando estiver já num índice de melhora, 20, 30%, aí entraria com a psicoterapia. E aqui poderia até entrar, dependendo do caso, na chamada TVP, terapia de vida passada, dependendo do caso, e dependendo de quem vai cuidar disso. No livro Loucura e Obsessão, o doutor Zé de Menezes, ou pelo menos citamos lá o doutor Zé de Menezes, traça para nós o perfil de quem poderia ser cuidar dessa parte de terapia de vida passada. Não é qualquer um, não. Ao invés de ajudar, ele poderia prejudicar. Aí nós entraríamos na área espírita, a desobsessão. Pergunta-se, mas se a minha depressão é endógena, ou a minha depressão é reativa, eu não sei se eu estou com depressão, ou com alguma obsessão, mesmo assim seria recomendável fazer trabalho de obsessão para mim? Por que não? Não vai fazer nenhum mal. Aliás, o Hilário Silva fala para nós, sabe o Hilário Silva, daquele Pétalas da Primavera, que enquanto nós estamos na Terra, mesmo entre luz e flores,
para cada anjo de guarda nós temos 5 obsessores. Então não faz nenhum mal fazer trabalho de obsessão para nós. O outro é o passe. Tratamento de passe. Mas tratamento mesmo. A gente recebe passe todo dia. O que você recomenda não receber passe todo dia para quem está sadio. Se nós somos doentes, vamos receber todos os dias. Passe com uma equipe de passistas bem adestrada. Um grupo bem sincronizado, um grupo realmente equilibrado. E isto aqui que nós praticamente esquecemos de usar. Muito poucos de nós espíritos usamos água fluida. Muito poucos. Nós tivemos um período áureo de água frutificada, que não se deve à doutrina espírita. Muitos dos irmãos aqui nem eram nascidos. Eu era molecote e lembro desse período áureo. O período do Alzheimer Zaire, em que as pessoas, ouvindo pelo rádio, naquela época nossa região não tinha televisão, nem o Bernardo, eu só não tinha lembro. Não tinha televisão, e colocavam as garrafas de água perto do rádio para serem fluidificadas. Hoje, dificilmente nós verificamos como outrora a mesa ficava cheia de garrafas para ser fluidificada. Pergunta-se, é porque nós estamos fluidificando o culto ou porque não estamos usando a água? Fica no ar, cada um respondeu. Está fora de moda. Está fora de moda, né? Aí nós temos que ler aquela mensagem que está no SEGME, água fluidificada. No SEGME tem uma mensagem que eu sobre isso aí. Olha o outro preventivo aqui, até preventivo o meu tratamento, culto do Evangelho no lar. Quantos de nós que não fazemos o culto do Evangelho no lar? Olha, tem N livros e mensagens sobre o culto do Evangelho no lar. Mas no livro Messe de Amor, na lição 54, se não me falha a memória, tem uma mensagem de Joana de Anjos, que é a mensagem mais linda sobre o culto do Evangelho no lar. Diz ela, quando nós estivermos orando na nossa casa, toda a rua estará iluminada. Quando nós estivermos orando, fazendo o culto do Evangelho num edifício, no nosso apartamento, todos os apartamentos daquele edifício estarão iluminados. Agora imagine os irmãos, se todos os companheiros da rua, aqui, José Carlinhos, fizessem o culto do Evangelho no lar. Aqui haveria só luz. É o capítulo 6 do Missionário da Luz. Quem já leu está lembrado. Quando eles chegaram, de cada tijolo daquela casa havia ali um foco de luz. Olha aí, esse aqui é fácil de fazer, né? A marcha. Esta é a melhor terapia. É aquilo que nós vimos. É aquilo que nós vimos aqui nesse livro, né? Quem ama não sabe o que é desamor. Agora, a marcha, não no sentido de egoísmo, esse amor egoísta, quer dizer, ele é meu, ele é minha, ninguém é de ninguém. O amor desprendido, o amor renúncia, o amor aceitação. Se esqueceu da outra folha, a reforma interior. Ah, não falei não? Não. Nossa, é muito essencial, obrigado. Porque eu estou com pressa do horário aí, estou correndo. Reforma interior. Essa aqui também é fácil, né? Eu vou conversar com a pessoa, não? Você, meu Deus. Eu conversava com o Euripides ali, a gente conversava antes da reunião, né? Exatamente sobre esse aspecto aqui. Daqui o Valdo conta muito aquela, nas palestras dele, você contar do jornalista que estava escrevendo um artigo e estava sem inspiração. E a garotinha, de 5 anos, em volta dele, papai, brinca comigo, brinca, minha filha, mas o papai não pode, papai tem que ver esse artigo, tem que mandar para ser publicado amanhã, na edição da manhã. Aí a menina insistia tanto, ele resolveu pegar um mapa, mundi, né? Rasgou em vários, falou assim, minha filha, faz o seguinte, você vai para lá, remende esse mapa, olhe direitinho, a hora que você terminar, aí o papai já terminou de escrever, o papai vai encarar com você. A menina correu, dentro de poucos minutos voltou, papai, prontinho. Mas não é possível, eu nem pensei em escrever. Mas como você conseguiu? Não, papai, do outro lado aqui tinha um homem, eu consertei um homem. Aí vem a questão do amor, né? Nesse livro, naquela lição que eu disse, fala muito a respeito desse amor. Depois vocês leiam em casa,
porque não há tempo para ler. Na autolibertação. Vai nos dar várias dicas aqui a respeito de como amar. Prevenção. O importante é prevenir, tá vendo? Vacina. Então estão inventando vacina até antigripe, os funcionários não perderem trabalho. Então vamos prevenir contra a depressão. Primeiro, ser uma pessoa calma. Eu sou calmo. Vamos trabalhar conosco mesmo. Eu sou calmo. Vai falando até acontecer, né? Até acontecer. Vai ficar nervoso, vai falar. De tanto. Eu sou uma criatura que tenho paciência. Mas muito paciência mesmo. Eu sou uma criatura serena. Muito serena. Eu sou uma criatura humilde, enquanto não piso o meu carro. Eu sou uma criatura alegre. Aqui nós temos que lembrar do Lauro, né? Sorria. Eu sou uma criatura alegre e sou uma criatura que sabe amar. Então, se nós conseguirmos fazer um trabalho conosco mesmo, não é com os outros, não. É conosco mesmo, nós vamos criar, então, esta situação de prevenção. E aí vem o André Luiz e nos fala o seguinte: você pode ficar em paz. Quem de nós não gostaria de ficar em paz? Ou tem alguém que não gosta, que preferiria ficar ao contrário, em guerra? Você pode ficar em paz, conclui ele. Basta que você trabalhe e deixe Deus decidir. Só isso. Simples, né? Nesses dois livros também existe, viu, no Decisão do Baduí, no capítulo 59, antídotos do tédio. Eu só vou falar aqui do último. Quando ele nos recomenda do 10º, numerei que é o 10º. No 10º, ele diz assim: aceite-se a si mesmo. Então, autoaceitação seria uma recomendação. No livro Coragem, nós encontramos o capítulo 39, Depressões. É bom dar uma estudadinha. Qual que é o livro? Coragem. Depressões. Aí me perguntaram, né, numa palestra, né, num estudo disso aqui, perguntaram assim: esse médium que escreveu esse livro é confiável? Não, lógico, a pessoa perguntou com seriedade, porque a pessoa não conhecia o médium, não sabe quem é o Antônio Baduí. Eu disse: olha, ele é um médium tão confiável que quando os companheiros de tudo estavam, não saía do pé do Chico, eles chegavam lá e falavam assim: gente, o que vocês estão fazendo aqui? O Baduí está lá entrutado. Tamanha confiabilidade do Baduí, que está dedicando atualmente a sua vida ao Sanatório Espírita José Dias Quintana. É um médium altamente confiável. Então eu me coloco à disposição, do horário, para alguma pergunta, caso queiram fazer, e o próximo permita eu responder. Você fez uma referência à tristeza fugaz. E a gente teve no Evangelho a lição sobre melancolia. Melancolia que está ali também, né? Agora, sobre a depressão em si, a gente não tem referência para falar das obras básicas. Seria um mal da atualidade? Então, porque se você estudar bem a lição melancolia e estudar essas mensagens sobre depressão, você vai ver que aquela mensagem melancolia, na verdade, ela trata de um processo depressivo. Pode estudar, ver bem lá que ela encaixa dentro disso. Valdo, por favor. Agora, aí nós queremos lembrar também que a doutrina é progressista. Quer dizer, aqueles assuntos que foram abordados superficialmente, os espíritos estão desenvolvendo para nós. Mas a questão justamente é essa, quer dizer, não teria mais. Não, porque o Kardec coloca para nós, da revista Espírita, vários casos de suicídio por obsessão. Suicídio levado por uma obsessão, que consequentemente era o quê? Um processo depressivo obsessivo. Na revista Espírita não. Quase isso que eu ia te perguntar, se além do suicídio, se esses 3 tipos de obsessões matam. Quer dizer, sem a gente tentar contra a própria vida. Não, a obsessão que nos levaria ao desencarne seria a depressão de subjugação. Porque o nosso organismo vai sendo minado, o espírito vai sugando as nossas energias e nós poderemos desencarnar antecipadamente. Digamos,
se eu ia viver 60 anos, eu passaria a viver apenas 40, porque o meu organismo vai ficar tão debilitado que não teria como. Quer dizer que esses 3 tipos de depressões que você Não, isso é com depressão, com obsessão, mas depressão. Não, desculpe, eu quis dizer depressão. Eu troquei a palavra. Os 3 tipos de depressão podem, se não cuidados, podem perfeitamente levar-nos a um desencarne. Pode, independentemente do suicídio. Pode. Independente do suicídio. Você falou obsessão comigo. Bom, eu agradeço demais a direção da casa por cuidar do hospital. Peço desculpa, né, quanto ao horário. Não se deve falar além de 50 minutos. Nós falamos aí 55, me parece, na hora que eu comecei. Só que o tema realmente é muito amplo. Lá no Alfredo Júlio foi 1h30, porque eles quiseram debater. Então, deram espaço para debatermos. Mas o que eu espero e peço a Jesus é que ninguém de vocês sofra depressão. Né? E quando souberem que alguém está com depressão, ore por ele. Porque é realmente terrível o problema de depressão. Mas vamos lembrar disso aqui. Vamos ser felizes, trabalhando e deixando Deus decidir o nosso respeito.